Bom dia. Vamos lá, vamos lá. Bom dia, Raíssa. Tudo bem, Raíssa aí? Caraca, aí sempre pontual, 7h30. Muito bem. Seja bem-vinda, Raíssa. Tudo bem? Me diz aí um okzinho aí se estiver ouvindo bem, escutando bem. Jojo, tô na casa da Joana hoje. Olha aí que legal. Opa. Bom dia, Raíssa, tudo bem? Bom dia, bom dia. Vamos lá, deixa eu ir passando. E aí, Dandan? Bom dia, bom dia. O papo matinal hoje aqui é diretamente de Campos dos Goytacazes. Tudo bem? Tô aqui improvisado, porque as responsabilidades nos salvam, né? Então tenho uma responsabilidade de estar aqui, vou estar aqui, 7h30, como a gente combinou. Vai ser um pouquinho improvisado aqui. Segundou, vamos começar aí com o pé direito. Nosso papo matinal. Vamos lá, vai apertando no aviãozinho aí, vamos mandando pra galera aí, vamos acordando a galera, que a galera tá meio preguiçosa na segunda-feira. Né? A galera tá preguiçosa. Deixa eu começar aqui o papo matinal. Cadê o Israel? Cadê o Israel? O Israel não falta. Cadê o Israel? Vamos mandar pro Israel. Vamos lá pra galera ir chegando. Tudo bem? Deixa eu contar pra vocês aí a aventura, cara. Eu tô em Campos aqui, né? A gente veio pro batizado aqui, pra ser padrinho de batismo. E aí, rapaz, no meio da estrada aí o carro quebrou, cara. Mas na verdade o carro quebrou na esquina de onde eu tinha que chegar. E aí, Sabrina, tudo bem? Quanto tempo? Sabrina, tu não tá no Brasil não, né? Vocês estão fora ainda, não estão? Então, aí contando a história, né? Então, aí meu carro quebrou na esquina do lugar que eu tinha que chegar, cara. Então, tô aqui no meio da correria. Mas é assim, é só a vida acontecendo, né? A gente vai fazer o nosso papo matinal e faz parte disso. Eu lembro que você foi a Portugal, mas o tempo passa muito rápido, né, Sabrina? Muito rápido, cara. 17 anos, meu Deus do céu. Por sinal, uma família linda que você tem aí. Eu vi as fotos ali. Família linda. Eita. Bem, vamos lá, galera. Sem perder muito tempo. Hoje eu tô fazendo um papo matinal aqui do... Seja bem-vinda, Bruna. Fica conosco aqui. Vai chegando aí. A Bruna também já... Ó, já é a segunda live da Bruna. Eu já vi a Bruna na outra live. Tudo bem? Então, pessoal, vão chegando e vão permanecendo aqui, tá? Importante isso que eu falo com vocês, né? Sempre comento com vocês isso aqui. Essa é uma rede muito volátil, né? A gente entra, começa a fazer as coisas, a gente para no meio, sai no meio da live, vai embora. Nenhum problema não fico contabilizando ninguém não. Mas, ó, isso precisa para poder fazer bem para vocês, para a cabeça de vocês, tá? Permaneçam nas coisas. Começaram uma coisa? Vamos até o final. Papo matinal aqui, 15 minutinhos. Eu vou dividir com vocês aqui uma experiência hoje que aconteceu no final de semana, né? Eu até fiz um vídeo, mas eu quero explorar um pouco mais essa realidade dos pais, principalmente, tá? Dos pais com os filhos. Veja, existe os dois lados, né? Na parte da educação dos filhos que a gente tem, que às vezes a gente acaba tendo um certo tipo de problema. Seja porque a gente superestima o poder da educação, tá? A gente superestima o poder da educação, a gente acha que o pai tem muita influência na vida do filho, ou seja, porque a gente subestima, né, esse poder de atuação, essa capacidade que a gente tem na educação dos nossos filhos. E aí, a gente acaba se transformando em dois extremos, né? Ou a gente vira aquele pai chato, aquela mãe chata, que tudo a gente quer interferir na vida do filho, né? Tudo. Ah, meu filho não faz isso. Ah, não faz aquilo. Ah, não faz desse jeito, não faz aquilo. Ó, não pode falar isso, não pode falar aquilo. Cara, isso causa um mal danado na cabeça dos nossos filhos. Por quê? Porque um princípio fundamental da educação, nesse período inicial da vida do filho, ele é aprender, sobretudo, a obediência. Ele é aprender a se posicionar diante das presenças que ele tem na vida. E algumas presenças na vida dele são autóctonas, né? Ou seja, são tem autoridade. Ou seja, um filho,
diante de um pai, existe uma predisposição natural do filho de obediência. Por quê? Porque ele está diante de quem é o autor do roteiro da vida dele. É engraçado aqui, quando eu chego para os menorzinhos, o como que eles são perdidos no tempo e no espaço, e até mesmo dentro da experiência dele com as coisas, né? Eu já falei em outra live aqui com vocês que a gente se posiciona no mundo material através das 10 categorias de Aristóteles, né? A gente está sempre avaliando como que a gente vai dominando as coisas no mundo. A gente primeiro aprende um nome, ou seja, aprende a substância da coisa, dá um substantivo para ela, ou seja, isso é a bola, isso é o ventilador, isso é o carrinho de criança, o sofá que eu estou aqui sentado. Então é assim que a gente começa a se posicionar e ir dominando o mundo. Com o tempo a gente vai aprendendo outros poderes que a gente vai aprendendo a especificar um pouco mais. Só uma pausa aqui. Israel, tu tá atrasado hoje, hein, Israel? Pô, cara. Seja bem-vindo, meu amigo. Vamos lá, estamos falando aqui um pouco sobre a educação dos filhos, né? Parte tanto das pessoas que exageram um pouco, achando que tem muita responsabilidade na vida do filho, como aquelas pessoas que têm pouca, né? Que acham que não influencia nada, que pode deixar o laissez-faire que a vida ensina. Então, voltando aqui ao assunto para vocês, né? Então, a gente aprende a ir dominando o mundo, aprendendo, a princípio, a dar um nome para as coisas, né? Aprendendo a substância das coisas, dar um substantivo para aquela coisa. E com o tempo a gente vai evoluindo isso, né? Veja as crianças como é que são. As crianças, elas vão aprendendo também, com o tempo, a tornar aquilo que era geral, ou seja, o ventilador, qualquer ventilador, a gente vai aprendendo a ser mais fino, né? A ter um pouco mais de erudição, a explicar um pouco melhor, quando a gente aprende a dar uma qualidade para as coisas, né? A gente vai chegando aqui e vai aprendendo, não é mais o ventilador, é o ventilador grande, o ventilador de pé, o ventilador branco. Eu vou especificando as coisas. Então, conforme a gente vai avançando nas categorias, a gente vai dominando melhor as coisas, né? Então perceba que a vida de uma criança, ela é uma vida muito assustada e muito sem domínio. Porque a criança não sabe nomear as suas coisas e muito menos dar esse nome mais específico, né? Dar uma forma mais clara daquilo que ela está dizendo. Eu acho até engraçado que meus filhos gostam muito de coisinhas de exército, de soldado. Então meu filho, quando vê, por exemplo, alguém de camuflado, ele fala assim: papai, fulano está vestido de batalhão? Eu falei: não, meu filho, batalhão é um lugar, é um estabelecimento, né? Mas por quê? Porque ele ouve, às vezes lá em Manaus eu dizendo, né, eu estou indo no batalhão. E no batalhão é o lugar onde as pessoas, no batalhão de fuzileiros, né, é o lugar onde as pessoas utilizam o uniforme camuflado. Então ele dá o nome da parte pelo todo, ou do todo pela parte, para poder representar aquele uniforme que ele está vendo na rua, né? O cara de camuflado ali, ele está de batalhão. Entende? Então veja a dificuldade que a gente tem na comunicação das coisas. Então a criança, ela tem essa dificuldade. Então não é raro, às vezes, meus filhos chegarem e dizer assim, abrir a geladeira, pegar uma coisinha e dizer assim: papai, eu gosto disso. Eu falei: sei lá, se você gosta, tem que experimentar, né? Experimenta que você vai saber. Mas você vê como que o filho, naturalmente, ele confere essa autoridade ao pai, autoridade à mãe. Por quê? Porque eu sou o dono do roteiro dele. Ainda que ele goste daquele iogurtezinho, sou eu que vou poder dizer para ele assim: você vai tomar ou não vai tomar? Não toma isso porque você não gosta. Ele está acostumado a receber esse feedback da minha parte, né? Então, é importante, é assim que a gente faz que a criança, ela vai desenvolvendo o domínio sobre as coisas no mundo, né? Através do pai. Então ela reconhece essa questão da autoridade. Então veja, se eu chamo a atenção de uma criança em tudo aquilo que ela faz, se ela chegou aqui, ela pisou no chão descalça, aí eu chamo a atenção. Aí eu vou ali, ela vai ali, mexe na geladeira, eu chamo a atenção. Aí ela implica com um coleguinha, eu chamo a atenção. Se eu dou, em todas essas situações, eu chamo a atenção dela, eu dou um esporro nela, o que acontece? Ela começa a ir perdendo o senso de autoridade. Por quê? Porque ela não consegue mais se assombrar, não tem mais aquele espanto da chamada de atenção, não tem mais aquela situação onde eu mostro para ela: olha, isso aqui é importante, você não legislar por causa própria. Ouve o que eu estou dizendo, isso daqui está errado. Percebem essa diferença? Consegue perceber que existe uma diferença quando a gente faz isso? Se eu chamo a atenção de uma criança em qualquer circunstância, eu começo a ir minando a minha autoridade. Minando a autoridade porque
é aquela velha história, né, que a gente diz. Quando tudo é prioridade, nada é prioridade, porque a prioridade em si, ela é um valor relativo. A autoridade, ela também é um valor relativo. Ela é um valor relativo não, ela é um valor relacional, né? Ela é a relação entre alguém que manda, alguém que é autor da história e alguém que participa dessa história. No caso, a criança participa da nossa história e o adulto, ele é o autor dessa história. Então ela é uma demanda relacional. Se eu vou... E também relativa, né? Por quê? Porque, de alguma forma, se tudo eu coloco como prioridade, não tem mais esse valor um no outro. Ó, a Bruna tá colocando aqui, né? Não sei se é cabível nesta live, mas sempre me sinto perdida no papel de madrasta. Não, é cabível sim, muito cabível. Por quê? Porque dentro do papel de madrasta, você de alguma forma está exercendo uma função nessa família. E sobretudo, com crianças, você está ocupando o papel e a presença ali durante um certo período, não necessariamente da mãe, sobretudo se ele tiver uma mãe presente. Mas, durante o período em que tá ali com o pai, que a criança tá com o pai e tudo mais, você também é adulto, é uma figura de autoridade. Então, é sim, presta bastante atenção nisso aqui que a gente vai conversar. Então vejam, recapitulando aqui pra gente não perder a unidade do nosso pensamento. Há pessoas que acham que eu preciso interferir sempre na educação dos filhos. A todo instante, né? Todo instante eu preciso tomar conta de tudo. E há aquelas pessoas também que acham o seguinte, eu não preciso interferir em nada. Eu só falo, eu só aconteço e... Oi tia, bom dia, tudo bem? Bom dia tio, tudo bem? É live, gente, é assim mesmo, entendeu? O pessoal vai chegando, a gente vai conversando, aí... Então vamos lá. Então, o que acontece é isso, a gente às vezes perde essa questão da autoridade quando a gente começa a querer influenciar em tudo. Dizer tudo como as coisas têm que ser feito, tudo a forma como tem que ser feito. Porque a criança ela vai perdendo essa noção do assombro. Veja que na educação dos filhos, essa autoridade, né, ela é sempre uma emulação, sempre uma imitação de uma autoridade maior. Os pais, na educação dos filhos, sobretudo dos filhos menores, eles representam um papel de Deus. Entende? A gente representa o papel de Deus na educação dos filhos. É por isso que quando a criança ela é muito pequena, ela tem uma habilidade muito grande para ganhar uma devoção pelo seu pai, né? Uma devoção pela sua mãe. Naquela situação tipo assim, cara, o mundo todo pode estar errado, mas o meu pai e minha mãe estão certos. E a gente usa mal dessa liberdade quando a gente, na presença das crianças, a gente contradiz o que a gente diz, o que a gente prega. Quando a gente não é o primeiro praticante daquilo que a gente pede que elas façam. Então isso tudo começa a minar a educação da criança. E veja que... por que eu comecei esse assunto? Porque nesse final de semana foi a festa de fim de ano da escola do meu filho, né? Lá do Porto Real, lá. E aí o meu filho tinha que fazer uma apresentação lá no final a apresentação de Natal, aquela coisa, íamos todos assistir, a família, tava todo mundo lá, os irmãos iam estar junto. Só que, obviamente, nesse final de ano, eu já estou começando a preparar minha mudança, né, para sair, com muita coisa na cabeça. Então, preparando lá o café, correndo para arrumar as crianças, o meu filho mais velho chega para mim e me diz assim, pai, eu tenho uma parte da apresentação, e meu filho é muito tímido, né, nessa parte assim, né. Ele se esforça, ele tenta, mas às vezes, por exemplo, na apresentação da escola passada, ele ficava com o ombro todo assim, parecia um robozinho, né, nervoso, assim, preocupado. E aí, quando chegou nessa apresentação agora, antes da apresentação ele me perguntou assim, pai, eu sei tudo que eu tenho que fazer, eu já decorei todas as falas, só que vai chegar agora num momento lá, que é um momento livre, que é pra gente dançar, pular, brincar. E aí, pai, eu fico com vergonha, eu não sei o que fazer nessa hora. Só que assim, ele não falou com todo esse cuidado, ele falou isso no meio da confusão, né? Eu tava ali arrumando criança, tomando café da manhã, dando café da manhã, preparando para sair, olhando o horário com pressa, pressionado no tempo, pressionado no espaço. E aí eu virei para ele e dei de ombros, né, para isso, né? Eu falei assim, meu filho, faz qualquer coisa, faz a dancinha do Chaves lá e tá tudo bem. Ou seja, eu falei isso e beleza. E fomos para a apresentação. Teve a apresentação do meu filho mais novo primeiro.
que é mais descolado nessas coisas, foi lá, fez, foi lindo, legal. Quando chegou na hora da apresentação do meu filho mais velho, aonde eu estava sentado, ele me mirava, que parecia que estava me dando um tiro com o olhar, né? Ele olhava para mim o tempo todo, assim, ó, fixo. E se eu sorrisse, ele sorria. Se eu fechava a cara, ele achava que era alguma coisa com ele começava a procurar em si algum erro. E aí chegou um momento, que ficou um momento mais livre lá, e o que o menino faz? Ele fez a dancinha do Chaves, cara. Cara, eu tô rindo agora disso tudo, né? E fiz isso no post lá no Rio, né? Expliquei pra vocês isso aí na legenda. Eu tô rindo, mas isso é uma grande alegria. Eu fiquei com os olhos profundamente marejados, assim, porque eu vi assim, cara, o meu filho tá fazendo... Parecia que ele estava fazendo tudo aquilo somente pra mim. Somente pra mim. E aí, naquele instante eu falava assim, cara, isso é uma grande alegria de ser pai, mas isso é terrivelmente assustador. É terrivelmente assustador porque a gente não tem noção da responsabilidade que a gente tem na vida dos nossos filhos. E aqui eu peso um pouco mais a mão para esse lado, onde sim, nós temos um papel fundamental na vida dos nossos filhos. Porque veja, uma coisa que eu falei sem muita atenção, dando de ombros para aquilo, você vê que ele encara aquilo como se ele tivesse recebido a tábua dos 10 mandamentos. É o que eu disse para vocês aqui. É como se ele tivesse recebido diretamente de Deus uma determinação. A gente precisa ter um certo tipo de cuidado com as coisas que a gente fala para os nossos filhos, né? Eu falei isso numa irresponsabilidade muito grande. Porque apesar de eu não ter falado nada demais, eu falei meio naquela situação de tô me livrando, né, daquilo ali, porque eu tenho que prestar atenção em outra coisa. Mas veja que a gente perde esses momentos. A gente perde esses momentos de intervenção e os nossos filhos, eles estão se identificando conosco. Eles estão vivendo aquele período onde o que eles pretendem é se transformar cada vez mais, colocando o seu personagem no palco, naquele que dá o roteiro para a vida deles, que somos nós, pais. Então sim, meus amigos, prestem muita atenção daquilo que vocês falam, não, só daquilo que vocês são diante dos filhos. Porque essa presença, ela é uma presença transformadora. A vocação de qualquer personagem no palco da vida é de ir se transformando nos bens que ele vai se colocando na presença. É aquilo que diz lá o Luiz de Camões, né? Transforma seu amador na coisa amada, por virtude do muito imaginar. A gente vai se transformando nessa vida, a gente vai se temperando naquilo que a gente vai se colocando na presença. Então isso a gente precisa ter muito cuidado com os nossos filhos. Saber o que a gente faz na frente dele. Pais que brigam na frente dos filhos, que demonstram essa instabilidade. Veja, o filho, ele ainda é um ser inseguro diante da vida porque ele não domina as coisas. A história das categorias. Ele ainda não sabe classificar as coisas com uma certa profundidade ao ponto de dar um toque particular para aquele objeto, ou para aquela coisa, ou para aquela circunstância que está acontecendo. Um filho, muitas das vezes, não sabe dizer o que ele está sentindo. Qual é a emoção que ele está experimentando. Ele não sabe descrever isso. Então a gente precisa ter muito cuidado, porque nós somos esse porto seguro, nós somos essa segurança para a vida deles. Então é importante isso. Por outro lado, eu chamo a atenção para que isso também não vire uma neurose para a nossa cabeça. Como se a gente tivesse que ser um escravo da realidade, um escravo do exemplo a todo instante. E aí a gente começa a tentar emular uma vida perfeita, porque eu tenho que dar exemplos perfeitos para o meu filho. Só que a gente nunca pode assassinar a verdade. Nós, como pais, pai, mãe, nós temos defeitos, nós temos erros. Temos situações da vida onde a gente não sabe o que fazer, onde a gente erra. E aí, diante dessa situação, você vai fazer o quê? Você vai fingir pro teu filho que você tem uma perfeição que você não tem? Que você tem essa... como é que eu vou dizer? Essa virtude e você não a tem? Então é necessário também mostrar a verdade para os nossos filhos, mas mostrar que, na verdade, apesar de ainda não sermos perfeitos, ainda não sermos bons nisso daqui, nós estamos em constante luta. Nós não desistimos. Eu sempre me arrependo muito de uma coisa na minha vida, de não ter estado mais presente junto com meu pai, sobretudo, e aprendido e dominado um pouco mais algumas coisas da vida. E hoje eu me vejo numa situação com 5 crianças que eu preciso, como homem, mostrar aos meus filhos o valor, por exemplo, de saber consertar uma tomada,
saber instalar um chuveiro elétrico, saber mexer, fazer uma manutenção básica no carro. E quando eu me casei, eu era cru nisso, né? E é óbvio que hoje eu não tenho a mesma habilidade que meu pai tinha. E por um tempo, eu fiquei numa situação onde eu queria mostrar para os meus filhos que eu tinha isso, mas eu não tinha. E aí dá tudo errado, né, cara? Porque isso é uma mentira, entende? Até que eu entendi o seguinte: eu não preciso mostrar para os meus filhos que eu sou aquilo que eu não sou. Mas eu preciso que meus filhos me vejam subir no palco da vida e lutar. E lutar. E ver ali o personagem no palco se esforçando. Hoje já tem um tempo que eu faço esse exercício de ir tentando dominar a minha casa. Então é óbvio que eu já aprendi a fazer várias coisas. Mas ainda há coisas que eu não sei. Por exemplo, acabamos agora de ter uma surpresa aqui numa viagem que fizemos, que o carro quebrou ali, aí deu um problema. Pô, o problema era na bomba de combustível. Caramba, onde é que é a bomba de combustível? Fui achar, fui olhar no YouTube. Mas estamos lá mexendo. Ainda não consertamos, não. Mas estamos lá. Já achei a bomba, já fiz os testezinhos lá na parte elétrica, já vi ali se está saindo ou não está. Tentando dominar um pouco a vida, sabe? A gente não precisa ser perfeito, a gente precisa saber pedir ajuda às pessoas, mas a gente precisa também mostrar aos nossos filhos não aquilo que não somos, mas que estamos no palco da vida e lutando. Existe um filme, eu não sei se vocês já viram esse filme, né? É um filme antigo, famoso. Eu gosto muito de mitologia grega. Se vocês pegarem meu perfil lá, muito no início, eu falo algumas coisas sobre mitologia. Mas tem uma cena que eu guardo, que é a cena da Guerra de Troia, no qual Ulisses precisa enfrentar Aquiles. E Aquiles era um herói muito mais forte, apesar de Ulisses ser um guerreiro muito valoroso. Heitor, desculpa. Apesar de Heitor ser um guerreiro muito valoroso, Aquiles tinha um sangue divino nele, né? Era quase que um semideus ali. Tinha algo de diferente. E Heitor vai para essa guerra sabendo que ele ia morrer. Tá entendendo? Sabendo que ele ia perder aquela guerra. E aí ele se despede da esposa e do filho. E nesse instante, para os olhares atentos, você percebe que ele está indo lá e a mensagem que ele dá pro filho é essa, né? É tipo assim: filho, o papai sabe que ele vai perder essa guerra porque ele está lutando com alguém que é muito mais forte do que ele. Mas você precisa ver que o papai vai pro palco da vida e o papai vai lutar. O papai vai lutar. E eu vou dar minha vida se for necessário. Então essa é a presença que nós precisamos ter diante dos nossos filhos, entende? A presença de Heitor. Essa presença que luta no palco da vida. Não a presença que é perfeita. Porque a nossa presença, ela tem esse poder transformador pelo exemplo, pela presença, né, em si, na vida dos nossos filhos. Mas por outro lado, que a gente não caia nessa neurose de achar que tudo a gente tem que intervir. Entende? Que tudo a gente precisa ser presença, tudo a gente precisa dizer, tudo a gente precisa conduzir. Os nossos filhos também vivem um processo de amadurecimento, que é um processo no qual eles vão aprendendo a fazer os roteiros da sua vida. Eles vão aprendendo a criticar o que é bom e o que é ruim no final. Então é necessário que os nossos filhos tenham uma certa autonomia e que eles vão aprendendo a tomar as suas próprias decisões. E aí, dentro desse contexto, é necessário sim que nossos filhos aprendam a intermediar seus próprios conflitos. A gente pode estar assistindo tudo o que está acontecendo, mas é deixar os nossos filhos ficarem um pouco no palco da vida sozinhos, tomando suas próprias decisões, fazendo suas próprias escolhas. E nos instantes onde faltar a segurança, faltar a decisão, faltar a sabedoria, a gente sabe intervir, chegar ali e exercer esse papel de autoridade. Tá bom, meus amigos? É o que eu queria dizer para vocês hoje, 7h55, nosso papo matinal sobre o assunto com os filhos. Amanhã a gente volta aí nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, pro próximo papo matinal, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço, tá? E até amanhã!